Anunciação do nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 80, relata a visita de Maria a Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e escoltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despiu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. João, capítulo 1, versículo 1 a 18, está assim: Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Em João, capítulo 1, versículo 29 a 31, está: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. Vejam quantos sinais, para aqueles que estão atentos e acreditam.
Hoje, para nós, essa história é coerente com a verdade. Ela é a manifestação das verdades espirituais, fruto da vontade divina. Muitos, naquele tempo, não o viram como o Messias. Não compreenderam suas palavras e desdenharam dos seus milagres. No entanto, os acontecimentos humildes em torno do nascimento do Mestre e posterior crucificação não foram apagados da história da humanidade. Jesus ressuscitou e sua mensagem extraordinária tem modificado homens e mulheres desde então. Sua apoteose dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. É como uma tatuagem, deixou-nos uma marca. O seu exemplo nos chama a atenção todos os anos, em todos os dias de nossas vidas, reclamando uma mudança em nossas atitudes e pensamentos, exigindo de nós uma reforma. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E no versículo 9 continua: O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Embora a humanidade não o tenha reconhecido, Jesus é o Verbo divino que veio pela vontade do Pai, iluminar os homens, trazer-lhes vida, a luz verdadeira que resplandece nas trevas. João nos diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. As palavras de João comprovam o que Emmanuel nos fala no livro O Consolador, na questão 283. Jesus é o diretor angélico do orbe. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, pois fazendo a vontade divina, Jesus encarnando na terra, trazia a presença do Criador para a humanidade, sendo a graça e a verdade, Jesus Cristo que o revelou aos homens. Os homens não entenderam o poder divino no Verbo que se fez homem e habitou entre nós. Quantos anos se passaram, quantos sinais tivemos antes da vinda do Cristo na terra e com a sua presença? E hoje, quantos sinais celestiais nos chegam? Os mentores espirituais continuam nos dizendo que os tempos atuais estão cheios de sinais celestes, divinos. Mas os homens estão observando, estão enxergando, estão entendendo de quanto mais precisamos. E a humanidade continua insultando o divino, pois não se esforça para compreender os seus desígnios. Deus não é responsável pelo mal que aplaca a humanidade. É como afirma João, capítulo 5. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quanto tempo ainda precisamos para entender? A humanidade se abre para o mal e não permite que a luz o ilumine. E o mal só acontece pela ignorância humana, porque o ser humano deixa cair sua vibração através da vaidade, da fragilidade de caráter, egoísmo, arrogância, ganância. E neste estado culpam a divindade, a vida, por erros que são seus. Não obstante, toda a assistência que recebe constantemente dos poderes supremos do bem. Não vamos conseguir viver num mundo perfeito como fruto de um milagre. O maior milagre Jesus já fez. Deu ao homem a oportunidade de arrepender-se dos seus erros através do sacrifício do amor. Amor ao próximo.
de domar o temperamento rebelde, de alcançar um estado de espírito que combata as enfermidades da alma, mudando antigos hábitos, saindo da zona de conforto. Os espíritos nos falam que a zona de conforto no homem é preocupante. Ela é desconfortável, torturante, mas se mantém por medo de sair do mesmo lugar de sempre, de alterar a rotina, de experimentar coisas novas. É sempre o homem velho, angustiado, pesado, carregando nas costas o peso dos pecados, dos erros, da repetição enfadonha. Maria recebeu o anjo do Senhor e o escutou, num tempo em que para as mulheres era muito mais desafiador. E ela, apesar de ter inicialmente e naturalmente se perturbado diante do anjo e da informação que ele trazia do alto, ela se rendeu à vibração do Espírito Santo e foi sentindo a presença divina que Maria não teve dúvidas e nem pensou no que poderia passar, pois confiou em Deus e na sua manifestação. Maria se permitiu, ela estava vivendo como nós, uma vida na terra, e a espiritualidade nos informa que a lei aqui no orbe funciona da mesma forma para todos. Será que os tempos são tão diferentes hoje? O que nos falta nos tempos atuais? A fé vivificante em Maria, em Isabel, ao reconhecer em Maria como a mãe do seu Salvador, em Zacarias, que, contrariando os costumes da época, declarou que o nome do seu filho seria João, em João Batista, que não teve dúvidas ao ver o Cristo, eles fizeram a vontade de Deus. São exemplos que devemos refletir. Deus existe de toda a eternidade e as manifestações divinas acontecem em todos os tempos. O homem tem a oportunidade sempre. Jesus nunca nos abandonou. Ele está entre nós para conduzir ao aprisco as ovelhas perdidas. O que ainda nos falta? João não duvidou e obedeceu a Deus indo para o deserto, até que passou a batizar, preparando o caminho do Senhor, que seria conhecido em todo Israel. Sempre questionado de ser ele o Messias, respondia com discernimento, de que não era digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. João sabia qual era a identidade dele em Deus. Em nenhum momento João duvidou e nem se confundiu. Cumpriu seu papel e anunciou o Cristo. Foi o seu precursor. É como nos falam os irmãos Vozes em mensagem que nos chegam. O imperdoável é que estes tempos são tão favoráveis ao progresso do orbe terreno, dos seres humanos em todos os sentidos. Tempos tão ricos em sinais celestiais, em oportunidades promissoras. Aqui na terra, nenhum homem ou mulher, em nenhuma fase da vida, infância, mocidade, vida adulta, na velhice, ninguém está livre de fazer esforço pessoal. Ninguém está dispensado de fazer esforço para se corrigir. Desejo a todos um Natal mais do que nunca de reflexão e oração, confiança e fé em Deus. Feliz Natal!